A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Aline Mello e está começando mais um Universidade 93,7. Eu sou o Fred Alexandrax e também estarei com vocês hoje. Bom dia. Nesta manhã, trazemos um programa especial que debate a descriminalização do aborto. Esse é um tema que mobiliza diferentes grupos da sociedade faz tempo e levanta opiniões muito diversas. O motivo é que o aborto, na maioria dos casos, é considerado crime no Brasil, como consta em nosso Código Penal. O abortamento é permitido apenas quando a gestante é vítima de estupro, corre risco de vida ou quando o feto é anencéfalo. Porém, alguns setores pedem pela mudança dessa legislação e colocam o tema ainda mais em evidência. E as mobilizações dos que querem mantê-la como está também. Tanto que nos dias 3 e 6 de agosto deste ano, ocorreram audiências públicas no Supremo Tribunal Federal para discutir a descriminalização do aborto. Segundo a reportagem do jornal O Globo, mais de 500 petições foram realizadas pedindo participação nas audiências ou apenas indicando especialistas para falarem sobre o tema aos olhos do Supremo. Mas a questão da descriminalização do aborto não está em efervescência apenas aqui. Basta olhar para nossa vizinha Argentina para perceber. Em junho deste ano, a Câmara dos Deputados da Argentina aprovou a legalização do aborto até a 14ª semana de gestação. Essa aprovação na Câmara vem de uma campanha pela legalização que está em curso há mais de uma década no país. A mobilização foi responsável por pautar o debate em diferentes setores da sociedade civil e também por fazê-lo chegar ao Congresso. No entanto, o projeto de lei de interrupção voluntária da gravidez foi rejeitado pelo Senado argentino em agosto. Mas os olhos do mundo se voltaram à situação argentina e o debate sobre o aborto voltou a ficar quente em muitos lugares. Por isso, aqui, no Universidade 93,7, você vai conferir reportagens sobre a situação brasileira e sobre o panorama argentino e latino-americano. E vai saber o que os paulistanos pensam sobre o aborto. Também trouxemos 2 especialistas com visões diferentes sobre a descriminalização do aborto para enriquecer o nosso debate. Vem com a gente. O aborto em termos jurídicos. A nossa repórter Isabel Marchenta foi conversar com a doutoranda e mestre em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da USP, Lívia Gil Guimarães, para entender melhor como funciona o processo de modificação da interpretação de uma lei como a que proíbe o aborto no Brasil. Ela explica tudo a seguir. Nos dias 3 e 6 de agosto deste ano, o STF realizou audiências públicas para discutir a descriminalização do aborto, depois do pessoal ter entrado com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. A ADPF é um dos instrumentos que existem para o controle de constitucionalidade das leis, ou seja, é usado no questionamento de normas que supostamente estejam em desacordo com os princípios fundamentais da Constituição, como a soberania nacional e a dignidade da pessoa humana. A doutoranda e mestre em Direito Constitucional pela USP, Lívia Gil Guimarães, justifica o uso da ADPF no caso de descriminalização do aborto e explica a convocação de audiências públicas pela relatora do caso, a ministra Rosa Weber. A questão do aborto, ela é melhor abordada dentro de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, uma DPF, pelo fato de se questionar uma norma, né? E qual é essa norma? O próprio Código Penal. E como o nosso Código Penal, o Código Penal brasileiro, ele é de 1940, ou seja, pré-Constituição, a ação de controle concentrado de constitucionalidade adequada para se questionar leis anteriores à Constituição é a DPF. E o fato de ser via o questionamento sobre a descriminalização do aborto ser via DPF é muito interessante e muito representativo, justamente porque sinaliza a inadequação, a incompatibilidade entre o Código Penal de 1940 com a nossa Constituição Cidadã de 1988. O STF já realizou audiências públicas para diversos casos, desde queimadas em canaviais até o aborto de fetos anencéfalos. A principal motivação apresentada pelos ministros que convocam essas audiências é que o caso merece ter maiores informações, que serão fornecidas ao Supremo por representantes da sociedade civil. Para a DPF do aborto, mais de 180 inscrições foram feitas entre especialistas e entidades, para poderem se apresentar contra ou a favor da descriminalização. As audiências públicas realizadas no Supremo Tribunal Federal têm como principal característica possibilitar a participação
da sociedade no âmbito do tribunal. Também é interessante observar como a realização das audiências públicas também acabou pautando, né, de certa forma, os debates, em alguns momentos, os debates eleitorais que a gente tem visto e acompanhado pela televisão. Então, é muito interessante ver como a organização da própria audiência pública, sendo um evento evidentemente público, ele é televisionado, ele mobilizou bastante as mídias convencionais e as mídias sociais também, e de forma a influenciar o próprio debate político, o que é muito interessante, porque você retoma a pauta do aborto, ou você insere a pauta do aborto de forma mais qualificada. Porque a partir do momento em que as audiências públicas convocam especialistas ou pessoas muito experientes na área, ela acaba trazendo as informações, dados científicos, etc., de forma muito robusta, e de forma a enriquecer e qualificar o próprio debate público. Como citado pela pesquisadora, o aborto voltou ao radar dos presidenciáveis com pelo menos 3 candidatos, Marina Silva, Ciro Gomes e Álvaro Dias, defendendo o uso de plebiscito na discussão. Nesse caso, seria feita uma consulta popular, em que os cidadãos votariam contra ou a favor da descriminalização do aborto. É importante a gente relembrar que quando a gente fala de aborto ou da descriminalização do aborto, fala-se em direitos das mulheres, fala-se de diversos direitos fundamentais de uma minoria social, que não é uma minoria numérica, mas é uma minoria em termos de grupo vulnerável. As mulheres são um grupo vulnerável justamente por conta de todas as estruturas de opressão a qual as mulheres ainda estão inseridas em nossa sociedade. Então, falar em plebiscito para resolver uma questão de uma minoria social não é adequado. E é por isso que é importante também ressaltar o STF como um locus e um espaço adequado para o questionamento da descriminalização do aborto. O STF tem e exerce a função contramajoritária, ou seja, de muitas vezes ir contra ou decidir de forma diferente daquela que o legislativo e o executivo decidem, justamente por ser um espaço em que existe a capacidade para se interpretar uma lei de 1940 em relação à nossa Constituição. É importante esclarecer que descriminalizar não é a mesma coisa que legalizar. Se o aborto fosse descriminalizado, a mulher que interrompesse voluntariamente a gravidez não estaria cometendo um crime, enquanto se o aborto fosse legalizado, os poderes legislativo e executivo trabalhariam na realização de políticas públicas que permitissem a realização do aborto. Agora, depois das audiências públicas, o STF não possui prazo definido para que a ministra Rosa Weber dê seu voto e libere o caso para que seja pautado pela presidência do Supremo, podendo levar até mesmo anos para que o STF decida sobre a descriminalização do aborto. Por Isabel Marchenta, para a Universidade 93,7. Para aprofundar a discussão sobre a descriminalização do aborto, trouxemos ao programa 2 convidados especiais. O primeiro é o Francisco Raso, mestre em filosofia pela PUC São Paulo. O Francisco se posiciona contra a descriminalização do aborto. Ele é, inclusive, autor do livro Contra o Aborto, publicado pela editora Record em 2017. Francisco critica os debates acerca do tema. Seu livro defende que essas discussões têm se resumido, na verdade, a propagandas em prol da descriminalização do aborto, e se propõe a mudar o foco. Nós também convidamos a médica e psiquiatra Wilza Vieira Vilela. A Wilza também é pós-doutora em Medicina Preventiva pela Unifesp. Suas áreas de especialidade são questões que envolvem gênero, sexualidade e políticas públicas, e ela se posiciona a favor da descriminalização do aborto. Bem-vindos, Francisco e Wilza. Muito obrigada pela presença de vocês. Francisco, você pode nos falar um pouquinho sobre o seu livro, o que você defende nele? Primeiro, bom dia, doutora Ilza. Prazer estar aqui com a senhora. É um prazer imenso o convite, aceitar o convite de vocês. Espero contribuir bastante para o programa. E bom dia aos ouvintes. O meu livro praticamente defende assim, uma percepção minha de um engajamento que eu já fui favorável ao aborto, já inclusive auxiliei pessoas a fazerem aborto. Então era uma resposta minha para um problema que eu participei ao longo da minha vida e que acompanha o debate público, de que esse debate precisaria ser ajustado à luz de uma racionalidade pública, de uma insatisfação sobre ambos os aspectos, tanto aqueles que são favoráveis quanto aqueles que são contrários ao aborto. Há uma guerra retórica
para mim, muito que empobrece demais o debate. Então, pretendi escrever um livro sobre o olhar da filosofia e usando a filosofia para fazer, vamos chamar assim, uma denúncia filosófica desses abusos retóricos da parte de quem é a favor e da parte de quem é contrário, e poder usar da filosofia como uma disciplina que tem do seu lado o uso público da racionalidade e que pode pensar esses problemas e pode auxiliar esse debate, sobretudo chamando atenção para o caráter interdisciplinar dessa questão. E, por outro lado, e aí é uma posição, para mim, muito objetiva e muito até difícil, mas eu sei que é falível essa posição, é defender também nesse debate o nascituro, quer dizer, o embrião, desde a concepção, como alguém que participa, é membro de uma comunidade humana, de uma comunidade moral, e que também gozaria aí de uma subjetividade de direito, precisa ser contemplada pela proteção legal. Agora, Wilson, tomando também aí a sua área de experiência, uma dúvida que costuma vir à tona nas discussões sobre descriminalizar ou não o aborto é se isso, na prática, banalizaria o uso de métodos contraceptivos. No lugar de usar métodos contraceptivos, as pessoas abortariam. Eu quero perguntar como você enxerga essa questão. Bom dia a todos, meu parceiro de debate, Francisco, vocês. Eu acho que parabéns pela Rádio USP por pautar essa discussão, que eu acho da maior importância. Bom dia, ouvintes. Parabéns aos ouvintes que estão acompanhando esse debate. Olha, a experiência internacional, mas também a experiência nacional, é completamente o oposto disso. Em todos os países em que o aborto é legalizado ou é descriminalizado, a reportagem já mostrou que tem uma diferença. Em geral, os países com as legislações mais avançadas são países também que têm melhor oferta de contraceptivo e tem uma redução do número de abortos. Se a gente faz uma série histórica a partir da legislação mais liberal para frente, a cada ano que você tem nos países de legislação liberal, a tendência é reduzir o número de interrupções voluntárias da gravidez e aumentar o uso da contracepção. Então, enfim, essa fantasia, eu acho que é uma fantasia bastante comum de algumas pessoas. As mulheres, então, não vão fazer nada para se prevenir, vão ficar abortando. Não é verdade, porque nenhuma mulher, assim, fazer aborto não é o shopping, né? Fazer aborto é um processo extremamente difícil, extremamente doloroso, sendo ele criminalizado ou não. Quando é criminalizado é pior, porque além do debate que a mulher tem com ela própria, ela sabe que está cometendo um crime, então tem toda uma situação de temor, de medo, de constrangimento, né? Então não é uma decisão fácil, nem uma prática agradável para nenhuma mulher. Entendi. Francisco, você tem algo a comentar? Não, eu acho que, embora eu discorde de alguns pontinhos ali da doutora, mas eu concordo plenamente com ela, que é o seguinte, a gente precisa pensar com muita clareza o que é a diferença entre banalização, porque as pessoas criam um mito realmente de que abortar é uma coisa, vai no shopping, isso não é verdade. Mas eu queria intensificar uma coisa colocada, que é essa questão do diálogo interior da mulher consigo mesmo pós-aborto. Isso é traumático não só para a mulher, inclusive para a comunidade que acolhe. Então, o meu interesse nessa questão é justamente esse interesse de uma consciência moral, você percebe? De como que essa consciência moral é fragilizada na questão do aborto, sobretudo, e não tão interessado na questão da despenalização, da criminalização, por exemplo. Sim, e para vocês, em que pontos o aborto é uma questão individual e em que outros ele passa a ser uma questão coletiva? A decisão de interromper uma gestação é uma decisão individual. Mas a discussão do aborto, ela é necessariamente uma questão social e coletiva. A penalização das mulheres, obrigar uma mulher a levar uma gravidez a termo que a mulher sabe que não vai ter condição de ter aquele filho e garantir que aquele filho tenha educação e o cuidado possível, é uma forma de manter uma opressão do Estado sobre o corpo das mulheres. O Estado não pode.
um outro Estado, né? Quer dizer, o Estado brasileiro, ele não garante alimentação, habitação, saúde de boa qualidade para todas as pessoas. Então, é extremamente irônico, e se nós olharmos no Brasil, as mulheres que interrompem gravidez com risco e que morrem por isso são mulheres pobres. São mulheres pobres que, na maioria das vezes, optaram por interromper uma gravidez porque sabiam que não tinham condições de criar aquele filho, de fazer aquela possibilidade, usando os termos do Francisco, né, aquela vida em potencial se transformar numa vida real, numa vida plena, virar um cidadão de verdade, né? Então, se torna uma questão coletiva porque tem a ver da relação com o Estado, com o fornecimento de ações básicas de garantia de cidadania de todas as pessoas, da relação do Estado em relação às mulheres, que é uma relação de opressão não em termos das mulheres individualmente, mas no coletivo, né? As mulheres ganham menos, as mulheres são mais violadas, são mais violentadas, enfim, tem uma série de desvantagens sociais. E, em terceiro lugar, eu acho que também é coletivo, porque traz uma discussão ética e moral extremamente dura e complexa, que é o significado da vida. Quer dizer, se condena uma mulher porque ela interrompeu uma gestação que a gente nem sabe se iria prosseguir, 1/3 de todas as gestações do mundo terminam em aborto, é Deus que faz, né? Não pode ir preso, acontece assim. Mas, por outro lado, a gente está numa sociedade em que hoje se discute a questão dos cidadãos terem armas. Olha, se eu posso obter uma arma é porque eu tenho intenção de matar alguém. Então, nós temos um valor esquisito para a vida humana, né? É esquisito um valor que você deixa as pessoas passarem fome, que você maltrata as pessoas, que você deixa as pessoas serem violadas de diferentes formas. Então, de que vida e de que valor e de que valorização da vida nós estamos falando quando tem tantos contrastes? Eu considero um tema, na verdade, em 2 níveis que precisam ser bem claros, assim, para mim. Isso tem que funcionar, porque o nível do debate, ele é um nível diferente do nível da decisão. Um debate crenças, debate ideias. Então, no nível do debate, ele é público. Quer dizer, ele é, como bem explicou a professora, coletivo, porque envolve a concepção que você tem de Estado, a concepção que você tem de direito, a concepção que você tem própria de sociedade. Aí, não importa muito os dramas pessoais, tal. Importa, mas assim, a equação não é exatamente essa, né? Quer dizer, e no nível da decisão, quer dizer, nesse nível em que então, o aborto é uma decisão, e uma decisão que, aparentemente, para mim, é uma decisão exclusiva da mulher. E por que aparentemente? Porque nós não podemos amputar da equação do aborto, quer dizer, da decisão abortiva, para mim, 3 figuras centrais. Não se pode amputar essas figuras. Que é a mulher, que é o parceiro dessa mulher, quer dizer, o companheiro dessa mulher, e o embrião. Então, resolver esse teorema moral, ele é muito difícil. Uma mulher que está grávida, ela está grávida de um gesto de parceria. Quer dizer, houve um momento de parceria com alguém. Quer dizer, ela tem um companheiro que estava com ela, que pode ter sido um canalha, até abandonado, mas esse momento ele é importante, porque esse momento não pode ser suprimido da discussão. Então, a decisão de tirar uma vida, neste caso, também deveria ser recorrente, ou deveria chamar a atenção, deveria ser enfatizada também na parceria. Quer dizer, aí eu precisaria pensar. Eu sei que a sociedade... a gente trabalha muito com essa ausência de parceria. Mas né? é complicada, né? Numa sociedade que foi marcada por, né, vamos chamar aí de patriarcalismo, tem toda uma figura terrível em torno da opressão das mulheres, um polo vulnerável, etc. Ok, é um fato sociológico, mas nós não podemos, simplesmente porque a sociedade foi assim, porque a sociedade transcorreu desta forma, de repente achar que o único protagonismo do surgimento, da emergência de uma nova vida se dá só nesse contexto. Posso fazer um comentário? Claro. Porque eu achei muito oportuno esse comentário do Francisco a respeito do papel do parceiro. Porque isso é verdade, né? Imagina, ninguém engravida sozinho, né? Em algum momento, essa era uma discussão super importante.
não só de nós profissionais de saúde, mas também dos movimentos feministas, essa história ninguém engravida sozinho. Isto faz com que seja absolutamente essencial que cada vez mais se traga essa discussão para os homens também. A opinião da sociedade. Eu sou Fred Alexandrax e no programa de hoje da Universidade 93,7 estamos debatendo a descriminalização do aborto. E eu sou a Aline Mello. No bloco anterior, falamos um pouco sobre os trâmites jurídicos para a mudança da lei que proíbe o aborto no Brasil. Mas, para além disso, queremos saber qual é a opinião das pessoas sobre esse tema. A repórter Liz Dória foi às ruas de São Paulo descobrir não apenas quem é a favor ou contra a descriminalização do aborto no país, mas também alguns dos motivos por trás dessas opiniões. Para começar, a gente vai ouvir quem é a favor da descriminalização do aborto. Como você se posiciona em relação à legalização do aborto e por quê? Eu sou a favor, porque eu acredito que é uma coisa que já acontece. Muitas mulheres acabam se prejudicando porque por falta de dinheiro, por achar locais precários. Então, já que é uma coisa que acontece, a mulher também tem direito de decidir pelo próprio corpo. Eu sou a favor. Eu sou totalmente a favor da legalização. Até hoje eu não entendo por que ela é proibida. Eu acho que cabe ao Estado legislar sobre o corpo delas. E eu acho que o meu papel enquanto homem é apoiar, assim, o que tiver no meu alcance. Você não pode desrespeitar pessoas que não partilham dessa mesma ideia. Então, se você não gostaria de fazer aborto, mas você não pode pedir que outra pessoa não faça. Eu gostaria que vocês analisassem os argumentos de quem defende a descriminalização do aborto. Wilza? Então, acho que na segunda fala teve uma observação do rapaz que falava o Estado não pode legislar sobre o corpo da mulher. Bom, concordo que o Estado não pode legislar sobre o corpo de ninguém, mas queria chamar a atenção que a discussão da interrupção de uma gravidez é absolutamente para além da questão do corpo das mulheres, né? Como o Francisco tem apontado e ponderado, essa discussão diz respeito a uma possibilidade de vida futura que será de responsabilidade desta mulher para a vida inteira. Aliás, o período no corpo dela é pequeno, né? São 9 meses no corpo dela e o resto da vida fora do corpo dela. E essa mulher tendo que arcar com um conjunto enorme de responsabilidades em relação a isso. Então, é que mesmo para as pessoas que são favoráveis a que a interrupção voluntária da gravidez não seja um crime, seria interessante ampliar esse debate para além da história do nosso corpo nos pertence. Sim, nosso corpo nos pertence, ponto. Não está em discussão. Pois não está em discussão. A discussão é se eu posso ou não ser presa ou morrer pelo fato de eu responsavelmente achar que num determinado momento da minha vida eu não posso arcar com um outro ser humano. E você, Francisco, como você avalia essas falas? Uma pessoa mencionou a respeito do Estado, a gente tem que pensar que existem duas noções em conflitos de Estado. A ideia de Estado liberal e a ideia de Estado social. É uma concepção moderna o Estado, então está em choque essas concepções. O Estado liberal, basicamente, assim, grosso modo, ele tem que cumprir uma função primordial, que é a garantia dos direitos fundamentais. E aí é verdade, ele não é dono do corpo de ninguém. E nem pode se intrometer na vida. Nossa vida individual e até de sociedade civil, familiar, ela precisa ter um muro que nos protege da opressão do Estado. Então, neste sentido, o Estado é uma entidade que detém, ela representa uma unidade política que tem uma função primordial, a garantia dos direitos fundamentais. Então, a pergunta neste caso é, o embrião é um sujeito de direito fundamental? Essa é a pergunta. Então, a minha resposta é sim. As pessoas que são a favor do aborto vão dizer, pera lá, tem um momento ali que é bem assim, uma mulher adulta tem mais direito. Então, o Estado tem que ser pensado no sentido de ser o agente que garante direitos fundamentais. Bem, agora a gente vai ouvir
quem é contra a descriminalização do aborto. Sou contra, eu tenho uma educação cristã e pela minha educação cristã e religiosa eu sou contra. Eu acho que liberar indiscriminadamente é um risco muito grande para um país sem educação, né? Acho que você tem que primeiro educar o povo para que isso não seja um método contraceptivo, e sim, digamos, a última via do caminho. Eu acho que se passa de uma certa idade gestacional, daí eu já não concordo. Mas no início, eu acho que sim, é a opção da mulher. É viável quando é uma situação de estupro, acho que uma criança não deve pagar pelo erro de um vagabundo que está aí, né? Agora, em relação à garota querer tirar por causa de namorado ou porque desistiu da gravidez, daí eu sou contra. Se for por opção da pessoa, eu não concordo. Agora, da mesma forma, nós pedimos que vocês analisem os argumentos de quem foi contra a descriminalização do aborto. Posso começar, já que está do meu lado? Dá licença. A fala mais importante ali, na minha opinião, foi a primeira. Por que eu destaco ela? Pelo seguinte motivo. A moça disse, a minha formação cristã submeteu a sua posição contrária ao aborto a uma imagem de mundo cristã. Eu acho isso muito problemático porque quando você vincula a discussão do aborto a uma concepção cristã, aí você coloca a discussão num patamar teológico assim, fora da realidade social. Qual a primeira reação que, se eu fosse a favor do aborto, eu falaria para essa pessoa? Tá, eu não sou cristão. Pronto, acabou de... Não é a minha visão de mundo. Não é a minha visão de mundo. E aí acabou a discussão? Não acabou a discussão, percebe? Eu, pessoalmente, considero que toda pessoa tem direito de ter expressões públicas sobre o que ela quiser. Ela pode falar o que ela quiser publicamente, a crença, tal, etc. Tá? Não sou daquelas pessoas que acham que a fé tem que ficar reservada para o fórum íntimo. Eu não acho isso. Mas eu acho que para esta questão do aborto, eu não posso submeter a vida a um conceito de sacralidade. Eu queria chamar a atenção para uma discussão, que é o ponto que o Francisco tem apontado e tem ponderado, que é essa questão do tempo, né? Quando uma das moças, mesmo que era contrária, falou, não, mas se for até 12 semanas, ok, porque o que está em discussão, quando a gente fala tempo, e nos países que o aborto é permitido, tem sempre a questão do tempo, é um dos pontos que fica em muita discussão. Qual é o tempo? Porque tem a ver com essa discussão que o Francisco traz do embrião. Em que momento que aquilo se torna um projeto de sujeito, em que momento que aquilo deixa de ser. Mas eu queria lembrar que essa discussão do embrião, que é uma discussão complicadíssima, envolve também reprodução assistida, né? Cada vez que eu quero fazer reprodução assistida, eu dou um monte de óvulos, eu fecundo um monte de óvulos e estoco um monte de embrião que depois de um tempo serão descartados, tá? Então essa questão do embrião e do suposto direito do embrião como uma possibilidade de vir a ser um sujeito, eu acho que é uma discussão que eu acho que em algum momento é interessante que seja feito, mas não trazendo só para a questão do aborto, trazendo para a questão do embrião como um todo, porque, enfim, se a gente vai defender os direitos do embrião, a gente vai ter que combinar isso com as clínicas de reprodução assistida e tem que trazer uma discussão muito mais ampla para a sociedade em relação a isso. Aproveitando a deixa, a gente tem pouco tempo para encerrar. Muito obrigado pela participação de vocês nesse debate sobre a descriminalização do aborto. Universidade 93,7 fica por aqui. O programa de hoje teve coordenação de Laila Moalen e produção por Mariana Rudzinski. As reportagens foram feitas por Isabel Marchenta, Liz Dória e Yolanda Paz. A apresentação de Aline Mello e Fred Alexandrax. Essa foi a primeira parte desse debate sobre a descriminalização do aborto. A continuação você confere na semana que vem, aqui no Universidade 93,7. A música tocada neste programa foi Artemisia, composta por Salma Jô e interpretada pela banda Carne Doce. Bom dia a todos. Muito obrigado pela audiência, bom dia. A Rádio USP apresentou
Programa Universidade 93,7.